Bom dia, meus amigos do Critica Brasil, Niobe Cunha, jornalista aqui de São Paulo. Obrigada a vocês mais um dia por estarem aqui com a gente. Obrigada aqui a Santarém por esse espaço. Ontem aqui em São Paulo, no jornal Folha de São Paulo, considerado ainda um jornal de maior tiragem do Brasil, enfim, o maior jornal do Brasil, essas coisas meio bobas, mas enfim, isso é só para dizer que ele é um jornal que chega a muita gente. Houve a entrevista, o jornal sempre entrevista uma figura de relevância e teve uma entrevista com o general Hamilton Mourão, para quem não sabe ainda, vice-presidente desse circo armado aqui. A entrevista é bastante elucidativa, a começar por ser aonde é. O presidente, né, Jair Bolsonaro, já deixou claro, deixa em todas as suas, toda vez que ele se manifesta, que ele execra a Folha de São Paulo e o Globo, né? Numa última viagem que ele fez aos Estados Unidos, os jornalistas da Folha de São Paulo foram impedidos de acompanhar a comitiva, que é de praxe, tá? Quando o presidente viaja, existe uma comitiva de jornalistas que o acompanham, cada um representando um veículo. Isso nunca tinha... E ele, enfim, cortou a Folha de São Paulo. Então me parece meio estranho o general Hamilton dar uma entrevista a um espaço nobre da Folha de São Paulo. Essa entrevista é um espaço nobre, geralmente é uma sumidade na economia, ou enfim, gente de relevância, gente de importância, mesmo que a gente discorde deles. Já teve o Guedes, já teve FHC, já teve Fernando Haddad, enfim, Gilmar Mendes, enfim. Pois ele deu uma entrevista bastante esclarecedora do jeito Hamilton Mourão de ser. Reforço, na Folha de São Paulo, um jornal considerado inimigo do povo e pessoal do presidente, pelo próprio presidente, vem o vice que diz apoiar o presidente e dá uma entrevista com aquele jeito bonachão do Hamilton Mourão. Não se enganem, gente, ele é um general do Exército, ele representa uma ala do Exército que está sendo bastante combatida. O Exército está nitidamente, claramente dividido. Vocês, por favor, procurem ler analistas de estratégia militar, tem aos montes aí pela internet, pessoas bastante... O Exército está dividido. Bolsonaro parte do princípio de que o Bolsonaro é um capitão, na verdade ele era um sargento, foi aposentado, né, por incapacidade mental, e nessa aposentadoria ele virou capitão, ou seja, ele não virou capitão por mérito, ou seja, ele é um capitão dando ordens aos generais. Fica aí a pergunta, quem manda em quem ali? Né? Quem é que está dando as ordens? Quem é que está dando as rédeas? E daí, no meio da entrevista, o Hamilton Mourão dá várias dicas, obviamente respeitando o princípio hierárquico do Exército. Não que o capitão seja mais do que o general, mas, no momento, o eleito, né, o representante democrático, pelo menos nas aparências, é o Jair Bolsonaro, então ele se rende. Então ele não ataca frontalmente as sandices do seu chefe, mas ele dá recados dúbios bastante importantes que é preciso se ressaltar. A começar pelas falas desequilibradas, né, do Bolsonaro, ele justifica isso depois de um arrazoado, é o jeitão dele, né? Quando o jornalista pergunta, mas ele disse que é uma gripinha, ele fala, não, gripinha é o jeitão dele. Gente, gripinha em qualquer jeitão é desprezar uma catástrofe, uma pandemia. O próprio presidente decretou estado de calamidade, ele decretou estado de calamidade para uma gripinha, né? Não faz sentido. Aliás, né, o que faz sentido nesse governo?
Sobre, sobre a questão do teste do Bolsonaro, que muita gente vem perguntando, eu quero ver o teste, eu quero ver o teste. Aí ele dá uma bandeira geral de que ele está numa relação de morde-assopra, né? Ele morde o presidente, mas ele assopra. Publicamente ele assopra, mas ele está apertando a rédea ali. Ele diz que, bom, mas você imagina, se o presidente vem e fala que o teste dele deu negativo e depois a gente descobre que dá positivo. Por que ele falaria isso? Por que o general Mourão falaria uma coisa dessa? Se desse negativo e o cara for negativo, não teria nem que arrazoar esse tipo de coisa. Se ele está arrazoando, é porque, obviamente, todo mundo sabe, até as pedras do caminho sabem, de que deu positivo o resultado. É lamentável isso diante de um país que está bastante assustado, de um país que precisaria de acalmar, de um país que precisaria de pulso, de um país que precisaria estar abraçado nesse momento e não dividido. Obviamente a oposição sempre existiria, mas não nesse sentido, né? Enfim, tá muito ruim. Ontem eu estava aqui trabalhando, escrevendo, fascinando, e eu vi a carreata, a 2 quarteirões da minha rua aqui, tem uma avenida importante, que inclusive vai dar na Rede Globo, e a carreata foi para fazer balbúrdia na porta da Rede Globo. A carreata, né, pedindo para todos voltem ao trabalho porque nós pagamos o seu salário. Preciso esclarecer para essa gente que não, eles não pagam o nosso salário, eles pagam o trabalho, o nosso trabalho, a nossa força de trabalho. E, na verdade, o que eles querem não é o nosso trabalho, eles querem o lucro deles que está parado. Porque o trabalho continua, enfim, o comércio essencial, as coisas essenciais estão funcionando. Essas pessoas de dentro dos seus carros sugerem que você que anda de metrô, de trem, de ônibus, se sujeite à contaminação, volte para casa e contamine mais pessoas. Gente, a contenção, né, social, ela diminui o espalhamento, né, a contaminação de uma pessoa para 2 pessoas. Sem a contenção, esse número cresce de 1 pessoa para 8 pessoas. A pessoa volta, ela contamina 8. Isso num crescente exponencial é um descontrole absoluto. É um descontrole absoluto. Portanto, o que esse homem fez é crime. E a minha pergunta, eu fiz essa pergunta ontem no Facebook, faço aqui para vocês. Onde está a PGR? Existe PGR nesse país? Procuradoria-Geral da República. Existe lei nesse país? Existe ministro da Justiça nesse país? Existe alguém que pare esse homem e fale: você não pode tudo. Você é presidente, você não é dono. Você foi eleito, você é empregado, você não manda, você obedece o povo. Mas para esse gado que sai na rua pedindo para as pessoas saírem nas ruas e se contaminarem, ele realmente manda. E fica aqui o recado: ouçam o General Mourão. Ele é um remédio pior. Não se enganem. General Mourão é um remédio muito pior para o Brasil. General Mourão, na verdade, é um Bolsonaro que come de garfo e faca. É isso. Ele tem os mesmos princípios, só que ele segue rigidamente a filosofia militar de hierarquia, de manda quem pode, obedece quem tem juízo, enfim, de encarar a ditadura de uma forma diferente, né? Uma ditadura submetida a desmandos militares.
Vamos ver os desenrolar dos fatos, ouçam mais pessoas além do Bolsonaro. Não fiquem preocupados só com o Bolsonaro. O Bolsonaro é o palhaço de rodeio, aquele que distrai touro. Ouçam outras pessoas deste governo, tentem tirar informações, tentem tirar conclusões, discutam, debatam. Isso é importante para oxigenar essa situação calamitosa que a gente está vivendo. E, no mais, cuidem-se, não saiam de casa, fiquem em casa. Cuide dos seus parentes, cuide do seu vizinho, ofereça ajuda a quem não está podendo no momento ter acesso, né, a um supermercado, a uma farmácia, ofereça ajuda, se desinfete, limpe a casa e vamos manter o astral, que é mais difícil. Vamos tentar manter o astral porque, obviamente, estão querendo nos enlouquecer, mas não vão conseguir. Obrigada, gente. Esse é o Critica Brasil. Não deixa de assinar o canal, não deixa de partilhar, convidar as pessoas, divulgar. Esse é um canal muito importante para o combate à ignorância. Não, o pior vírus que a gente está enfrentando é o da ignorância. E esse canal se propõe a combater, esse canal é uma vacina contra a ignorância que está galgando por aí. Convido a todos também para me acompanhar no meu jornal Jogo de Damas JDD aqui no YouTube, também sempre combatendo aí o obscurantismo que tenta se impor. Obrigada e até a próxima.